quero cumprimentar também você que está online aí, então que Deus possa abençoar a tua vida. É um prazer enorme ter você com a gente nesse culto. Amém? Nós estamos numa série, quem é que lembra o nome aí da nossa série que nós estamos? Imutável. Eu quero ler um texto da Bíblia com você, que está lá em Números capítulo 23, versículo 19. Queria te convidar para você me ajudar a pregar, amém? Então diz amém, glória a Deus, isso, muito bom, mas me ajuda a pregar. Diz assim a palavra de Deus, Números 23, 19, fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Você pode dar glória a Deus por isso? Amém. Olha o que eu li para você. A Bíblia, a palavra de Deus, ela está dizendo que Deus não é homem para que minta. Então, se Ele prometeu algo para você, Ele vai cumprir. Se Ele falou algo sobre a sua vida, se Ele falou algo para você, Ele vai cumprir. Por quê, Fábio? Porque Ele não mente, porque Ele não é homem para se arrepender, porque Ele é um Deus o quê? Imutável. Fala comigo, imutável. E aí Ele diz assim: por acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Tudo o que Deus, Ele promete, Ele cumpre. Então não há motivos para você deixar de confiar nesse Deus, porque Ele promete, Ele faz. Ele diz e Ele faz. Você pode dizer um glória a Deus por isso, amém? E existem dois atributos de Deus que eu quero que você guarde no seu coração hoje. Se você estiver anotando, fazendo notas aí, anota isso, que é a imutabilidade de Deus e a confiabilidade. A imutabilidade de Deus. Deus, em sua natureza, Ele é diferente dos seres humanos. Ele não muda, a sua palavra, ela permanece para sempre. É por isso, porque a sua palavra não muda, Ele é um Deus imutável e Ele é um Deus confiável. Você pode confiar plenamente nas promessas de Deus. Escuta isso, a palavra de Deus é um alicerce sólido para você construir a sua vida. Você pode confiar nesse Deus. A palavra dele, ela não muda e ela é eterna. A Bíblia, ela vai nos ensinando lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a Bíblia vai dizendo, Deus, ele é imutável em seu caráter. A Bíblia diz assim, é um verso bem conhecido de todos nós: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo que eternamente. Aquele Deus que prometeu no passado, Ele continua prometendo e fazendo hoje, e Ele continuará fazendo amanhã. Irmão, se você estiver preocupado com o teu futuro, deixa eu falar isso para você: não se preocupa, porque Deus já está lá cuidando de tudo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Escuta isso, esse verso aqui de Hebreus 13, 8, ele sublinha, assim como Deus ele é eterno, Ele é imutável, as suas promessas também são. Isso significa que aquele Deus que prometeu no passado continua válido e eficaz hoje e sempre. Deus, ele fala com Abraão. Fala comigo, Abraão. Ele fala com Abraão e ele falando para Abraão, ele diz: olha, Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Ele manda Abraão olhar para o céu, olhar para a areia, ele dizendo: assim será a tua descendência. Deus dá uma promessa para Abraão que faria dele uma grande nação. E Abraão poderia muito bem olhar para as circunstâncias, para as adversidades e desconfiar dessa promessa de Deus. Mas Deus, ele é o que eu li para você? Ele é fiel. Fala comigo, fiel. Ele é fiel, e se Ele prometeu, não importa qual a circunstância, não importa qual o ambiente, não importa o que você esteja vivendo, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quando Deus fala com Moisés lá no Êxodo, Ele vai dizendo: olha, Moisés, você vai libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, e você vai conduzir esse povo para a terra prometida. E mesmo diante das dificuldades, Deus cumpriu as suas promessas, demonstrando a sua fidelidade. Você já prestou atenção que às vezes nós
vivemos uma vida inferior ou aquém da vida que Deus quer e deseja e nos promete viver? Você já prestou atenção nisso? Eu tenho um filho de 5 anos, eu falei para você no começo, o nome dele é Davi. E o Davi, ele é muito inteligente. E um dia desses eu estava lá na minha casa e eu ia trocar uma roupa. E aí eu falei para Pri, para minha esposa, eu disse: Pri, eu vou lá no shopping trocar uma roupa. E o Davi escutou eu dizendo isso. Aí ele disse assim: papai, você vai para onde? Aí eu disse: para o shopping. Porque shopping soa bem aos ouvidos de uma criança de 5 anos. E aí eu disse: vou para o shopping. Ele falou: eu vou com você, papai. Eu disse: filho, mas eu vou para o shopping para trocar uma roupa. Eu não vou, lá você não vai brincar, eu vou só trocar uma roupa. Ele: tudo bem, papai, mas eu quero ir com você. E a gente foi para o shopping. E aí chegou lá, eu troquei a roupa. Quando eu saí da loja, ele disse assim: papai, já que nós estamos aqui no shopping, será se não daria certo? Quem conhece o Davi sabe que ele fala assim: será se não daria certo eu brincar só um pouquinho? E eu disse assim: filho, aí quando ele pede assim, aí você já viu o pai, né? Não é? Segunda-feira é o dia da minha folga e ele diz assim: papai, hoje eu queria ficar tanto com você em casa. Aí ele perde um monte de aula dia de segunda-feira. E a minha esposa fica: o Davi tem que ir para a aula. Eu digo: não, mas deixa ele aqui que agora ele pode faltar. E aí, voltando aqui para a história do shopping, eu disse assim: filho, vamos fazer o seguinte, amanhã eu posso vir com você para cá e a gente fica mais tempo. Então, em vez de você, agora se você fosse, seria muito rápido. Você ia brincar em um brinquedo e a gente já teria que ir embora. Então eu combino com você, amanhã eu venho para cá, e aí você fica mais tempo aqui no shopping, brincando. E aí ele foi e disse assim: papai, mas a gente já está aqui. Aí eu falei: filho, ok, mas hoje, deixa eu lhe dizer, hoje você só vai brincar em um brinquedo. E amanhã você vai brincar mais tempo, a gente fica mais tempo aqui, a gente chega cedo e fica aqui. Eu lhe levo até para comer um bolo ali na Noélia, aquele lugar que é gostoso. E aí ele falou assim: tá bom, papai, mas aí eu posso brincar hoje, só uma vez, e amanhã a gente vem de novo? Eu disse: não, você tem que escolher se é hoje ou amanhã. Por que é que eu estou contando essa história para você do meu filho Davi? Porque muitas vezes, quando se trata daquilo que Deus tem para nós, a gente está vivendo igual Davi. Tem muito mais no outro dia, tem muito mais para você receber, tem muito mais das promessas de Deus para a tua vida, mas você se contenta com o agora, você vive uma vida inferior, muitas vezes vivendo na mediocridade, aquém daquilo que Deus quer para você. Eu estou dizendo para você que esse Deus que é imutável, que esse Deus que é um Deus de promessas, Ele tem algo para a tua vida muito maior, Ele é o Deus do infinitamente mais, e às vezes você se contenta com determinados relacionamentos, você se contenta com determinadas amizades, você se contenta com determinadas coisas, que às vezes Deus está dizendo assim: ei filho, eu tenho muito mais para você viver. Não se contenta só com isso, não é só uma palavra, eu tenho muito mais para você viver, e eu creio que Deus tem muito mais para você viver aqui hoje nesse lugar. Cuidado, irmão, para você não estar aí se contentando com algumas coisas de agora, enquanto Deus está dizendo para você que Ele tem muito mais. Escuta isso: a promessa de Deus, ela aponta para um destino. Existe um destino aguardando você. A promessa de Deus, ela aponta para um lugar, mas até esse lugar existe um caminho, e você precisa dar passos em direção àquilo que Deus tem para a tua vida. Porque às vezes a gente é assim: ah, Deus tem isso aqui para mim, ok, Ele vai cumprir, descansa o teu coração, mas o que compete a mim, a você fazer, a gente precisa fazer. Eu não sei o que é que você precisa fazer hoje. Talvez você precise se levantar, talvez você precisa tomar uma atitude, talvez você precisa, quem sabe, orar mais, buscar mais a Deus, para que você, através de um relacionamento com Ele, desfrute de tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Às vezes nós estamos nos saciando com pouca coisa, enquanto Deus está dizendo: eu tenho
muito mais para você viver. E eu quero declarar que você vai ser o tipo de gente, irmão, quando estiver lá nos últimos, você não vai morrer hoje não, tá? Mas quando estiver nos últimos dias da sua vida, você vai dizer: ei, eu guardei a fé, eu acabei a carreira, eu vivi as promessas de Deus, cada milagre que Ele tinha para a minha vida, eu vivi e eu desfrutei em nome de Jesus. Sabe, e quando se trata sobre isso, sabe, Natan, sobre promessas de Deus, a gente às vezes esquece que a gente precisa escuta isso, para viver aquilo que Deus tem para mim, eu preciso renunciar a algumas outras coisas. Você concorda comigo, sim ou não? A gente precisa, muitas vezes eu vou usar esse termo, nos sacrificarmos em algumas coisas para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Você concorda comigo? Se você for observar ao longo da palavra de Deus, se você for lá nos evangelhos, quando Jesus Cristo, Ele vai chamar, por exemplo, Pedro, fala comigo, Pedro. Quando Ele vai chamar Pedro, Pedro estava fazendo o quê? Pescando. Você lembra disso? Pedro estava pescando. E Pedro estava lá pescando. E Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. Pedro não pegou nada. E aí Jesus chega lá e diz assim: Pedro, agora você será um pescador de homens e não um pescador o quê? De peixes. Foi assim que aconteceu, sim ou não? Mas antes de que Jesus falasse isso para Pedro, acontece algo chamado de a pesca maravilhosa. Você lembra disso? E eu fiquei pensando sobre isso, sabe, Mendel? E eu fiquei entendendo que quando Jesus chama Pedro, Ele não chama Pedro naquele momento de escassez, Ele não chama Pedro naquele momento de falência, porque seria muito fácil para Pedro dizer assim: eu não tenho nada mesmo, então eu vou seguir a Jesus, é a única opção que eu tenho, um homem falido atrás de resolver os seus problemas. Não, Jesus realiza a pesca maravilhosa, aquele milagre ali acontece. E aí é depois disso que Jesus chama Pedro. Era como se ele estivesse dizendo: Pedro, eu quero você aqui por inteiro. Você precisa entender que eu sou mais importante do que aquilo que eu posso dar para você. E aí Jesus fala com Pedro. E Pedro faz o quê? Ele renuncia à sua empresa de pesca. E agora ele vai ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus Cristo. Eu estou dizendo para você, quando Deus te chama para algo, quando Deus promete para você algo, escuta isso, você vai precisar renunciar a algumas coisas, você vai enfrentar algumas coisas. Paulo, por exemplo, foi a sua doutrina, Abraão a sua geografia, a sua família, Davi ele foi perseguido, José foi lá para um cativeiro, Daniel enfrentou a Babilônia, mas todos esses homens que eu falei para você, eles viveram tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles. Tinham adversidades, tinham momentos difíceis, mas Deus era com eles, e eles viveram a promessa de Deus, e hoje nós estamos aqui falando sobre eles. E com você não vai ser diferente, irmão. Eu não sei qual é a adversidade, eu não sei o que é que você tem enfrentado, mas você vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Você pode dizer amém por isso? As promessas de Deus, elas são imutáveis. E muitas vezes quando eu converso com as pessoas, é muito comum eu escutar as pessoas falando assim: Fábio, né, Deus ele me prometeu algo, mas já faz um tempo. Será que ele está lembrando? Porque eu estou esperando, já faz um tempo que eu estou esperando. Quem está comigo aqui, diz amém. E aí eu sempre pensando sobre isso, a primeira coisa que eu quero que você anote aí dos meus pontos aqui, é que a promessa de Deus, ela não muda diante do tempo. Fala comigo, a promessa de Deus. Vamos lá, agora mais forte. A promessa de Deus não muda diante do tempo. Se a gente for lá em Gênesis capítulo 18, versículo de 10 a 12, Deus ele está falando com Abraão, e ele fala assim para Abraão, escuta isso que a Bíblia diz. Então disse, Gênesis 18, 10 a 12. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá o quê? Vamos lá, Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos.
Por isso riu consigo mesma. O que foi que Sara fez, gente? Ela riu. Quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer. A primeira circunstância que muitas vezes nos faz duvidar das promessas de Deus para as nossas vidas é o fator tempo. E eu acredito que esse muitas vezes seja o principal teste do coração de todo homem, de toda mulher de Deus. Eu tenho hoje 23 anos de idade. E aí, brincadeira. Eu tenho hoje 39 anos de idade. Eu sei que não parece. Eu sei que você diz assim, ó, meu Deus, pastor, eu sei que você tinha uns 25. E aí, tem coisas que eu vivo hoje, que Deus falou comigo, Natan, quando eu tinha 18 anos. Deus falou comigo quando eu tinha 18 anos. E tem coisas que eu vivo hoje com 38, 39 anos de idade. Você entende o que eu estou falando para você? Sabe, muitas vezes quando nós estamos diante de situações como essa, a gente fica preocupado, será se Deus está o quê? Lembrando. E eu creio que o teste do tempo, todo mundo passa por isso. Sabe, a história de Abraão e Sara aqui representa isso muito bem. E Abraão e Sara já eram avançados em idade. Sara já não podia ter filhos. E a Bíblia diz que Deus fala com ele dizendo, Abraão, você será pai o quê? De muitas nações. E Sara dá uma risadinha quando ela escuta isso. Sabe, e muitas vezes escuta isso, irmão, nós agimos como Sara. Tem coisas que Deus está falando com a gente, e muitas vezes a gente está dizendo assim, o tempo já passou, Deus, é para a próxima geração, é para o A13 que vai vir aí, A13 é o nosso departamento de adolescentes e jovens, e aí fica dizendo, não Deus, é para o A13 aí, é para a próxima geração, eu já estou velho demais, já passou o meu tempo para isso. Ei, deixa eu falar para você, Deus ele não se limita ao teu tempo, Ele não se limita às tuas incapacidades. Eu vou já falar mais sobre isso com você. Mas o que eu estou dizendo para você é que talvez você encontrou adversidades. Talvez você está passando aí pelo tempo, tendo que esperar algo de Deus para a tua vida. Eu quero te encorajar hoje, irmão, nessa noite. Continua crendo. Se foi Deus que prometeu, continua acreditando. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou para você, ei, descansa o teu coração. Continua tendo a tua esperança em Deus renovada. Porque você vai viver as promessas dele para a tua vida. Ou então, é assim, eu sou novo demais. Eu amo porque se você for ver a Bíblia, você vai ver Deus chamando crianças e adolescentes ao longo da Bíblia. Ele chama Samuel, ele chama Davi. Vocês estão comigo, sim ou não? Ele chama crianças e adolescentes. Por quê? Porque Deus não se limita a isso, irmão. Não se limita ao tempo. Deus, Ele é o Senhor do tempo. E o tempo de Deus não é o tempo humano. O tempo de Deus é o Kairos, é o tempo certo, a hora certa. É no tempo adequado de Deus. Deus, irmão, não tem esse negócio de estar caprichando, não. Já viu alguém dizendo isso? Não é porque Ele está caprichando, não tem isso não, irmão. Deus, Ele fala e as coisas acontecem. É no tempo certo. Quem sabe Ele está te amadurecendo. Quem sabe Ele está tornando você mais forte. Ele está solidificando a tua fé. Porque quando você receber aquilo que Ele prometeu para você, você não vai deixar quem te deu aquilo para desfrutar só do que Ele pode dar para você. É por isso que Ele, quem sabe, está te amadurecendo, te moldando, forjando o teu caráter. Porque quando você receber a promessa e você estiver desfrutando, você vai dizer, Pai, muito obrigado por isso, mas foi o Senhor que fez, foi o Senhor que realizou, e você sempre vai se voltar para Deus. A promessa de Deus não muda diante do que? Fala tempo. Tempo. Outra coisa, você que está anotando, a promessa de Deus não muda diante da sua incapacidade. Fala comigo, incapacidade. Eu poderia falar aqui da incapacidade de Sara e de Abraão. Eles já eram avançados em idade. Sara vai lá e diz assim, olha, eu já passei da idade de ter filhos. O meu esposo Abraão, será que esse negócio vai dar certo aqui? E aí, eles estão diante de uma incapacidade, sim ou não, gente? Sim. Eu lembro também, eu amo essa história, quando Deus, ele chama Moisés. E ele fala com Moisés. Ele diz, Moisés, vamos lá, você vai ser o libertador do povo. Você lembra o que é que Moisés diz para Deus?
Deixa eu ler com você, se você não lembra. Êxodo capítulo 4, versículo 10 até o 12, diz assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor. Escuta isso. Vocês estão comigo? Escuta isso. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo o quê? Falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá. Eu estou pregando para alguém hoje aqui, eu sei. Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Irmão, escuta isso. Aqui Deus está chamando Moisés para algo, está dizendo: olha Moisés, você vai libertar o povo. Deus está prometendo algo para ele, é um chamado para ele. Você vai libertar o povo, vai conduzir o povo até a terra prometida. E Moisés está dizendo para Deus: ok Deus, mas o que eu vou colocar aqui diante do Senhor são as minhas incapacidades. Eu não sei falar bem, eu não sou tão bom como as palavras. E Deus começa a dizer para ele: ei Moisés, quem é que dá boca ao homem? O que Deus está dizendo para Moisés, em outras palavras, é: Moisés, eu não me movo pela tua incapacidade, eu tenho o poder de fazer, e eu vou usar você. Embora você diga que não sabe falar, ele está dizendo: eu vou colocar as palavras na tua boca, porque eu sou o Senhor. Ele é o eu sou. Fábio, o que é isso? Ele é tudo que eu e você precisamos. Ele é o alfa, é o ômega, ele é Jeová Jireh, ele é aquele que cura, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Ei, ele está dizendo: não interessa quais são as tuas incapacidades, eu tenho o poder de fazer. Você que está online, escreve aí no chat, diz assim: olha, Ele tem o poder de fazer. Escreve aí: Ele vai fazer na minha vida, Ele vai fazer no meu casamento, Ele vai fazer na vida do meu filho, Ele vai fazer na minha vida profissional, Ele vai fazer na minha história. Ei, já parou para pensar quantas vezes a gente deixa de viver e fazer as coisas que Deus tem para a gente, porque a gente só coloca as nossas incapacidades diante dEle? É porque, Fábio, né, a minha família, eu não tenho assim nenhuma influência, eu não tenho alguém para me colocar em determinado lugar, sabe? Eu não estudei, não fiz um curso na universidade, um curso que eu acho que seria interessante. Irmão, quem foi que falou para você que Ele está dizendo que você tem que fazer as coisas que você acha, para viver o que Ele quer que você viva? Ele te usa, irmão, Ele faz o que Ele quer na tua vida, se você se permitir. Não interessa de onde você veio, não interessa qual é a tua situação financeira, não interessa qual é o teu passado, qual é a tua história, não interessa, Ele tem o poder de fazer daqui para frente. O nosso problema é que às vezes a gente quer ser relevante rápido demais. E hoje está na moda, não é? Tem que ser relevante. Tem que ser relevante. E a gente quer fazer as coisas rápido demais, e a gente deixa de viver os processos de Deus para a nossa vida, irmão. E é no processo que a gente é forjado. É no processo, sabe, é sair do Egito e chegar até Canaã, que a gente é forjado, que a gente é preparado, que Deus vai alinhando para quando a gente chegar em Canaã, a gente possa desfrutar. Eu estou falando para você, esses homens aqui da Bíblia, se você for ver ao longo da palavra de Deus, Moisés vai dizendo: eu tenho dificuldade de falar. Gideão era medroso, Ana era estéril, não podia gerar filhos, Abraão era velho demais, Jeremias: Senhor, eu sou muito novo. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue tinha lá aquele problema, a viúva de Naim tinha lá um filho que ela perdeu. Mas todas essas pessoas, mesmo diante da incapacidade delas, Deus fez algo relevante na vida delas. Deus usou a vida delas, Deus restaurou, Deus curou, Deus ressuscitou. Por quê, Fábio? Porque Ele tem todo o poder. Você pode dizer glória a Deus por isso? Amém? E eu creio que a palavra de Deus para você hoje aqui nesse lugar é o que Ele diz para Moisés: vá, porque eu estou com você. Você pode levantar a sua mão? Diga assim: o Senhor está comigo. Vamos lá, fala mais forte: o Senhor está comigo. Você que está online, fala isso: o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, eu vou ter ousadia para fazer o que Ele quer que eu faça. Terceira e última coisa, eu quero orar por você.
promessa de Deus, ela não muda diante dos seus erros. Fala, como assim? Eu estava conversando com um cara alguns dias atrás. E aí ele estava falando comigo e ele dizendo assim, Fábio, né, eu fui criado na igreja. Fui criado na igreja. E desde novo eu estou na igreja. Mas eu me afastei. Mas durante todo esse tempo que eu estive na igreja, eu era um cara envolvido na igreja. E ele dizia, olha, e Deus falou muitas coisas para mim. Sobre a minha vida, sobre ministério, sobre chamado. E começou a falar comigo sobre isso. E ele disse assim, mas eu me afastei. Eu decidi seguir as minhas escolhas, o que eu achava que eu deveria seguir. Eu me afastei de Deus. Me afastei da igreja, me afastei das pessoas que realmente se importavam comigo. E ele, falando comigo, ele disse, eu estou pensando agora que Deus, Ele tinha promessas para a minha vida. Eu preciso agora viver algo para que Deus tenha novas promessas para a minha vida. Eu disse para ele, não, Deus Ele continua com as mesmas promessas para a sua vida. Pode ser que venham novas. Quem decidiu ficar longe dele foi você, não foi ele. Ele continua tendo promessas para a sua vida. João capítulo 8, a partir do versículo 4, narra a história de uma mulher que foi apanhada em adultério. E essa história dessa mulher, a lei dizia que quem fosse pego, apanhado em adultério, deveria ser o quê? Quem lembra disso? Fala apedrejado. Apedrejado. Deveria ser apedrejado. E aí os caras pegam aquela mulher e levam ela até quem? Até Jesus. Quando eles chegam com aquela mulher até Jesus, eles estão lá dizendo para todo mundo, dizendo para ela, olha, ela foi pega em adultério, foi apanhada em adultério. E ela tem que ser o quê? Apedrejada. Vocês lembram disso? Apedrejada. E aí estava lá todo mundo com a pedra na mão, para jogar na mulher, para matar aquela mulher. E aí Jesus vai lá e ele diz assim, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que eles começaram a soltar as pedras e começaram o quê? A sair. E aí Jesus olha para aquela mulher e diz assim para ela, eu também não te condeno. Vai e abandona a tua vida de pecado. Eu amo isso. Eu amo isso porque é como se Jesus estivesse dizendo para aquela mulher, o eu não te condeno de Jesus é assim, volta para o caminho do propósito. O eu não te condeno de Jesus é, eu continuo tendo promessas para a tua vida. O eu não te condeno de Jesus é, ei, vem para cá, vem para o lugar, esse lugar seguro que é perto de mim, vivendo a minha vontade, fazendo o que eu quero que você faça. E ele diz lá para aquela mulher, eu também não te condeno, vai e abandona a tua vida de pecado. Ele tira a mulher de onde ela estava, e ele diz assim, eu tenho um destino para você, eu tenho um propósito para a tua vida. E eu creio que nessa noite, aqui nesse lugar, quem sabe você chegou aqui hoje e tudo que você consegue ver na tua vida são erros, tudo que você consegue ver na tua vida são falhas, tudo que você consegue ver na sua vida foram as coisas erradas que você fez, e você limita isso dizendo, Deus não vai mais me usar por causa disso ou por causa daquilo. E eu quero dizer para você, Ele continua te amando, Ele continua querendo te usar. Você não é descartável, você tem utilidade. Eu quero declarar isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre a tua história, irmão, porque onde tem um coração contrito e humilhado, Deus, Ele não despreza. Ele já vai falando isso no Salmo 51, só basta uma atitude, só basta uma disposição de arrependimento, de mudança, e Ele te pega pela tua mão e diz, filho, volta aqui para o caminho do propósito, que eu vou continuar fazendo na tua vida. Eu amo essa história, porque aquela mulher estava condenada à morte, até ela encontrar o autor da vida. Até ela encontrar o autor da vida. Eu quero dizer para você que o autor da vida está aqui nessa noite. O autor da vida, Ele está aqui hoje, nessa noite. Ei, CC Videiro, o autor da vida está aqui nesse lugar. Eu estou falando para você hoje, que Ele continua querendo fazer algo na tua vida. Eu quero ler um texto com você, Colossenses capítulo 2. Você vai ler junto comigo esse texto. Colossenses capítulo 2,
versículo 13 e 14. Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim o 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Quando vocês estavam mortos no pecado, quando vocês estavam sem perspectiva, não era quando você estava de joelhos no teu quarto, orando, buscando a Deus, não, ele está dizendo, quando vocês estavam mortos nos pecados, na incircuncisão da carne, vivendo aquilo que Deus não queria que você vivesse, ele está dizendo, quando vocês estavam mortos, ele vai dizendo, Cristo vivificou, Cristo deu vida de novo. Você que vai dizer glória a Deus agora, irmão. Ele te deu vida de novo. Quando você estava morto, quando você estava lá naquele lugar, naquele que você chama de fundo do poço, quando você estava naquela situação difícil, quando você estava sem esperança, sem vida, com a fé quebrada, destruído emocionalmente, os relacionamentos acabaram com você, quando você estava naquela condição, ele diz, Cristo, ele te pega e ele te dá vida de novo. Continua o texto, por favor. E olha isso, irmão. E ele nos perdoou algumas transgressões. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Ele perdoou o quê? Vamos lá, fala alto comigo. Ele perdoou o quê? Todas as transgressões. É por isso que você está aqui hoje nesse lugar, você não precisa mais carregar culpa, você não precisa mais carregar condenação, você não precisa mais carregar frustração. Por quê? Porque Ele perdoou todas as tuas dívidas, todos os teus pecados e transgressões. Romanos 8 vai dizendo, ei, aquele que está em Jesus Cristo, ele não precisa mais carregar culpa. Continua o 14, eu vou acabar com isso. Olha isso, irmão. Não sei você, mas quando eu leio esse texto, eu tenho vontade de sair correndo aqui. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Nós tínhamos uma dívida impagável. Nós não conseguíamos pagar essa dívida. Nós não conseguiríamos pagar essa dívida. Nós não tínhamos como pagar essa dívida. Aí Jesus vai lá e diz assim, ele cancela a escrita de dívida. O que foi que ele fez, Fábio? Ele a removeu e ele cravou, ele pregou lá na cruz do Calvário. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo, tem promessas de Deus que você vai viver, tem uma nova história, tem um novo começo. Aquilo talvez que você chegou hoje aqui falando que é o fim, ele está falando para você, não filho, não é fim, é um começo, é algo que eu quero fazer de novo na tua vida e na tua história.